na igreja, você fica sem relacionamento. Quando você fica fora da célula, você deixa de fazer amigos, você deixa de crescer, porque a célula é um discipulado em grupo. Acontece o ensino da palavra na célula, além da comunhão, nós aprendemos a palavra de Deus, acontece um grande discipulado ali, né, com os irmãos. Então você precisa procurar uma célula mais próxima. De repente você fala, eu quero que a minha casa seja uma célula. Nos procure para a gente poder, né, estabelecer aí a sua casa como a casa hospedeira, né? Você seja um anfitrião da célula, para que o ministério de Jesus, a obra do Senhor, ela possa crescer, tá bom? E terça-feira a gente tem escola. Quem está na escola, não falte. Vem aprender, vem crescer. Amém? Vamos ouvir a palavra? Vamos orar por esse bonitão aqui? Estender as mãos sobre esse homem elegante. Pai, nós te agradecemos pela vida, Senhor, do apóstolo Fábio. E pedimos a Deus para que a tua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações. Abra o nosso entendimento nessa noite, Deus. E nos faça compreender aquilo que o Senhor deseja que compreendamos nessa noite. A tua palavra, ela foi escrita há mais de 3.000 anos. E ela nunca é repetitiva, Senhor. Ela nunca é velha. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é simples. E ela tem um poder, Senhor, que pode dividir a alma do espírito. E é nesta palavra que nós queremos caminhar, Senhor. E te pedimos, ó Deus, para que o Senhor estenda um banquete do céu sobre nós nessa noite. Nos faz entender esta palavra de uma forma nova nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Ela só me chama de bonitão porque são 35 anos, né? Então a gente vai ficando mais bonito com a idade. Obrigado, amor. Você também é bonitona. A mais bonita deste lugar. Ganhei, né? Minha parte eu fiz. Tô brincando. Ela vai ficar mais bonita essa semana. Dia 4 agora ela vai ficar mais bonita. Ela vai entrar na casa do nhanhão. Não pode, tá bom. Mulher não gosta de falar a idade, né? Tá bom. Mas dia 4 agora ela fica mais velha. Só. Mais nova, amor, tô brincando. Amém? E como ela não falou, eu tenho que falar, porque mulheres puxam saco para as mulheres, né? A casa saiu. E eu vou falar, no dia 28, nós vamos ter a nossa rede de homens. Dia 28. Olha só, senti, hein? Senti o poder. Foi mais, obrigado aí os irmãos. Então, dia 28 de setembro agora, nós vamos ter o nosso tempo, né, de comunhão. Vai ser o dia todo. Amém? Então, nós vamos estar aqui no dia 28. Nós vamos sair daqui. Nós vamos num lugar muito especial. Nós vamos fazer a visita a uma clínica terapêutica para ter um tempo ali muito precioso para falar de alguns assuntos, né, que nós como homens precisamos ouvir. Voltaremos para a igreja. Depois, amanhã, nós já vamos estar soltando na bio da Instagram, ok? Um linkzinho só para a gente saber quem vai. Então você só vai ir lá no link, vai fazer uma inscrição rapidinha, algumas informações. E nós teremos aqui um almoço, né? Nós vamos pedir marmitex, porque nós vamos fazer essa visita na parte da manhã. Sairemos desse lugar, vamos voltar para a igreja. E aqui nós vamos almoçar na igreja, né? E lá na bio do Instagram vai estar lá assim, se você vai almoçar aqui, sim ou não, e o que você quer almoçar, né? Nós vamos colocar só 2 opções, eu estou fechando com o restaurante, só 2 opções, né? Para não complicar muito. E aí você vai dizer o que você vai comer, só para a pessoa do restaurante saber o que ela vai mandar, tá bom? E aí nós vamos ter mais ministrações na parte da tarde, finalizando a noitinha.
vai ser muito precioso. Então eu quero convocar os homens, faça as suas inscrições, convide amigos, né? Convide amigos para estar junto conosco, né? Um amigo que precisa ouvir. Então vamos, como a apóstola disse, vamos povoar, né? De homens e de mulheres, para a gente poder o mais rápido possível trazer essas pessoas que precisam a Cristo. Amém? Glória a Deus. E o Naldo e a Flávia, vem aqui rapidinho. Vocês fizeram aniversário de casamento, eu preciso celebrar isso, né? São alguns anos também de casamento. Vem cá rapidinho, vamos orar, né? Porque não é todo mundo que faz 30 e lá vai fumaça de, né? Quantos anos, Naldo? 33 anos, né? Meu Deus, como a Flávia te aguenta, né? 33 anos. Ai, meu Deus. E agora em outubro também eu completo 35 anos, né? Em nome de Jesus. Vai ser uma grande festa. Tem mais alguém que completa aniversário de casamento aí para a gente orar? Não? Só eles dois? Amém. Então estenda as suas mãos para cá, porque esse é um momento muito precioso, porque aqui é uma família que está constituída. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Ore junto comigo, os abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, esse matrimônio. Obrigado, Senhor, por mais uma boda, Senhor, que os teus filhos conquistam juntos. Senhor, como pastor na vida dos teus filhos, como profeta, eu declaro uma família, Senhor, ajustada. Filhos, ó Deus, debaixo dos seus pés. Senhor, eu profetizo, Senhor, uma geração que te conhecerá. Eu profetizo os netos, eu profetizo os casamentos. Senhor, eu profetizo uma geração, Senhor, abençoadora. Que, ó Deus, os teus filhos possam ver, ó Deus, a sua família crescendo no Senhor. Senhor, nós liberamos, ó Pai, uma palavra de bênção, Senhor, para esses anos todos de casamento sobre, Senhor, eles. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado. E que essa família, Senhor, gale, ela aumente, ela cresça. E que ela reproduza, Senhor, este amor, ó Pai, sobre todos os seus filhos e sobre toda a sua parentela. Nós oramos, Pai, e os abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu sei que a gente fica emocionados, né? E acho que acabou os avisos. Nós temos qual que é o bairro lá do Sacolão? Qual que é o bairro do Sacolão lá? Avenida Miguel de Castro, 1721. 1720. Você bateu tanto, né? Avenida Miguel de Castro, que eu não esqueci. Lá é Vila Zate, Pirituba. Você que é do lado de Pirituba, Vila Zate, o Sacolão Réu fez 1 ano de vida, né? E durante 2 semanas eu ouvi assim, ó, rosa chiclete. Esse rosa chiclete é por conta da cor da sorveteria. Essa semana vai ter promoção na sorveteria. Mas se os irmãos da igreja for lá no Sacolão, tem promoção? Não vai pagar o picolé. O picolé é de graça. Então pronto. Avenida Miguel de Castro, 1720. Amém. Ele está liberando um picolé para quem for lá no Sacolão. Essas 2 semanas, gente, ele fez cada promoção maluca, que eu falei assim, eu preciso sair daqui para ir lá fazer a feira, né? Então estão todos convidados, Avenida Miguel de Castro, 1720. Acertei, né? Sacolão do Réu. Tem mais alguém que tem sacolão por aqui? Não? Mas é sério, gente, esses dias ele fez ovos, 30 ovos a R$12,99, olha isso, né? Amém. Que Deus abençoe esse 1 ano, né?
de sacolão, e eu tenho certeza que o Senhor vai dar muito mais do que um ano, né? E a sorveteria também está fazendo um ano, né? Que Deus possa abençoar, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Abra aí o manual de instrução, abra aí a palavra do nosso Deus, no livro de Lucas 8:5. E eu quero compartilhar com você esta passagem, essa ministração, que o Senhor falou muito ao meu coração essa semana. Então, eu estou a semana toda ruminando nesta palavra, ruminando, né? E eu quero que você olhe para cá. Firmando as raízes. Nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos firmar as nossas raízes. Aonde as nossas raízes estão firmadas. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero pegar esse texto como base para a gente começar a discorrer essa ministração. Em Lucas 8:5, a palavra diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada. E as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em uma terra boa, cresceu e produziu frutos a 100 por 1. Amém? Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Pai amado e querido Deus, te louvamos nessa noite. Até aqui nós entregamos ao Senhor a nossa expressão de adoração. E queremos ouvir do Senhor agora. Não aquilo, Senhor, que nós temos como experiência, mas aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Que a Tua palavra, Senhor, surta o efeito a qual o Senhor vai lançar nesta noite aos nossos corações. E queremos sair daqui, Senhor, edificados por Ti. Por isso, Senhor, revela-nos a nós o que o Senhor tem. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Usa-me, Senhor, com intrepidez, e coloca, Senhor, na minha boca brasas de fogo, Senhor, para liberar a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aqui é mais uma das parábolas que Jesus conta, entre tantas, mas essa parábola, essa semana, ela foi, na verdade, ela bateu muito forte ao meu coração, quando estava lendo esta parábola, e eu comecei a fazer uma analogia de tudo que eu tenho vivenciado nesses anos como igreja. E eu tenho olhado situações e visto que praticamente nós estamos como esta parábola a qual o Senhor aqui está trazendo a esses homens. Essa parábola, ela é feita bem no momento de uma travessia de um mar, onde o Senhor ajunta uma multidão de pessoas, milhares e milhões de pessoas, e ele entra dentro de um barco, ele se afasta um pouquinho para poder dar, né, na sua inteligência, eu fico imaginando assim, como ele não tinha microfone, não tinha caixa de som, ele precisava ser audível, ele precisava fazer com que as pessoas os ouvissem. Então ele coloca aquelas pessoas no monte, e ali ele entra dentro do barco, ele se afasta e ele começa a ministrar a essas pessoas. E uma das ministrações, uma das parábolas que ele conta é essa do semeador. E aí, durante a semana eu comecei a olhar essa ministração e achei tão interessante isso. E aqui eu quero falar sobre raízes e quero linkar esta parábola nisso que eu quero trazer hoje. E quando eu falo de raízes, eu tive que estudar um pouquinho, até porque eu não entendo muito de solo. Eu não sou um agricultor, então por isso eu não tenho muita ideia, e por isso eu tive que entender um pouco mais para poder ministrar. Então eu entendi que existe uma composição para você
poder plantar alguma coisa. A terra, ela precisa de qualidade. A terra, ela não pode chegar assim e lançar a semente, porque talvez não germine. Então o solo ideal, nós precisamos ter, na verdade, um solo ideal. Para a nossa plantação acontecer, esse solo ele precisa ter nutrientes. E esses nutrientes, né, os quais a grande maioria são desenvolvidos através de água, que esta água, né, ela é lançada sobre o solo, e aí o solo ele absorve os nutrientes para poder fortificar as raízes para a planta e tudo aquilo que você colocar na terra possa dar. Então eu fui ali buscar um pouco sobre esse entendimento, porque Jesus estava falando com ele sobre esse semeador. Mas aí eu fui buscar também ao contrário disso. Quando o solo ele é deficiente, quando o solo ele não tem nutrientes, da mesma forma, os trabalhadores, os agricultores, eles precisam tornar este solo sadio, eles precisam de fertilizantes, né, para poder fazer esse plantio. Então eles precisam trabalhar para que esse solo ele deixe de ser deficiente e ele seja, né, realmente preparado no estado de nutrição do solo, para ele poder receber as sementes e produzir o que precisa ser produzido. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma o Senhor faz conosco, não diferente. E aí quando eu olho, né, para isso, para essa história que foi contada por Jesus ali em Lucas 8, eu vejo o ensinamento que Jesus traz sobre toda aquela multidão, falando de solo, falando de raiz. Só que eu trago isso para o teu coração e para o meu coração. Então ele apresenta 4 tipos de solo que foram lançados num terreno. O primeiro solo ele chama, né, de a terra dura, de uma terra impermeável na beira da estrada. O que isso significa? O coração que rejeita a palavra e a direção de Deus. Este é o primeiro solo. É o solo endurecido no meio do caminho. E o coração, né, que rejeita a palavra, que rejeita, né, a direção de Deus. O segundo solo a qual ele menciona é o solo pedregoso, que contém pouca terra, né? E como consequência dessa pouca terra, falta o quê? Nutrientes, falta água. Traduzindo para nós, é o coração que recebe a palavra com alegria, mas que não se aprofunda as suas raízes e abandona a Deus na hora da provação. O terceiro, mencionado por ele, é o solo onde foi permitido espinhos e ervas daninhas. E aí essa semente começaram a crescer, disputando a água, disputando o nutriente da terra com a semente plantada, fazendo com que elas fossem sufocadas após um tempo. Trazendo para nós, é o coração que permite que as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida tomem o lugar de Deus. O quarto e último, não menos importante, é o solo que nos interessa, que ele diz o solo bom, a boa terra, que permite que a semente germine, que crie raízes profundas, oferecendo tudo o que ela precisa para se desenvolver e frutificar. Posso ouvir um amém? Então eu entendo que eu e você, nós somos chamados para aprofundar as nossas raízes no Senhor,
crescemos em fé de modo extraordinário. Mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. O solo bom é o solo que dá mais trabalho para nós. Não cante vitória achando que você está num solo bom, porque o solo bom é o solo que mais dá trabalho para o agricultor. Porque aquilo que nós sempre estamos falando, não é como eu começo, mas é como eu termino. E o solo bom é um solo que dá trabalho. É um solo que eu tenho que estar sempre nutrindo. É um solo que eu tenho que estar sempre colocando água neste solo. Então eu preciso entender algumas coisas que nós vamos dividir com vocês hoje aqui. Então, para que nós sejamos um solo bom, frutífero, para que as nossas raízes, elas se aprofundem em Deus, nós precisaremos mudar alguns hábitos, algumas rotinas, para que isso possa acontecer, de termos um solo firme, para que essas nossas raízes, elas cresçam em Deus. O primeiro, eu quero destacar aqui, é conhecermos mais a Deus. Nós vivemos, queridos, numa época de maior abundância, de maior facilidade na história da humanidade. Hoje nós temos riquezas, nós temos recursos, nós temos instrumentos, nós temos tecnologia, nós temos facilidade e acesso à informação, nós temos tudo o que nós precisamos. Além disso, possuímos diversos, quando nós pegamos as Bíblias, seja ela digital, seja ela em papel, nós temos inúmeras traduções, cursos, seminários, congressos, tantas outras coisas que edificam a nossa vida. Então hoje nós temos uma facilidade muito grande de conhecer muito mais a Deus do que alguns anos atrás, que nós tínhamos apenas uma tradução de uma Bíblia, e se quisesse um dicionário você tinha que correr atrás, e se quisesse entender um pouco mais da Bíblia você tinha que fazer escola bíblica dominical, não perder a escola bíblica dominical, ser um chatonildo. Tem algum chatonildo aqui da escola bíblica? Não? Mas o chatonildo é aquele que pergunta demais. Mas deixa eu brincar, isso para nós pastores e professores de escola, você não é um chatonildo, você é aquele que está buscando as suas raízes, fortalecer as suas raízes. Então quando você estiver na escola, pergunte mesmo, gaste-se em perguntar, porque quanto mais você aprende, mais raízes profundas você adquire. Posso ouvir um amém? A palavra no livro de Oséias 6:3 diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Então nós precisamos, para ter raízes fortes, conhecermos a Deus, nos aprofundarmos no Senhor e no poder da sua palavra. Mas eu deixo aqui uma ressalva. Curiosamente, essa é a época aonde menos sabe sobre a Bíblia, aonde as pessoas menos investem tempo em oração. E eu quero te dizer algo do meu coração nessa noite: não faça parte dessa estatística, fuja dessa estatística. Decida priorizar o teu relacionamento com Deus, através da oração, através do conhecimento da palavra, que é a Bíblia, a sua consagração em jejum. Busque a presença de Deus para fortificar as suas raízes. Posso ouvir um amém? Defina a sua busca pela presença de Deus com prioridade e não permita as distrações que afastem você do Senhor. Lá em Colossenses 2:7, coloca para a gente aí Colossenses 2:7. Vamos ver o que diz em Colossenses 2:7.
Colossenses 2:7. Coloca na versão ACF. Tem aí? Ou ARA. ACF ou ARA. Pode ser. Vamos lá. Não precisa não, pode deixar aqui. O que diz? Enraizando-os e edificando em quem? Quem é nele? O Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, enraizando-os e edificando-os nele, no Senhor. As nossas raízes, elas têm que ser profundas em Deus. As nossas raízes, eu vou dizer de novo, elas precisam ser profundas em Deus. A minha e a sua, não é em outras coisas, é em Deus. Pode colocar o slide. Em Salmos 1:3 diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, peraí, somos como árvores plantadas à beira de águas correntes. Você imagina o quanto de nutriente essa árvore vai receber, a sua raiz vai receber, quando ela está ali, ó, à beira das águas correntes. E eu quero dizer algo para você. As águas correntes para nós é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dele para regar as nossas raízes, para que a gente possa crescer, dar fruto no tempo certo, na estação certa. E as nossas folhas, a palavra diz que não murcharão, e tudo que nós fizermos prosperará. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Eu tenho visto muita gente querendo dar frutos. Quem quer dar frutos aqui? De novo, quem quer dar frutos aqui? Mas você só vai dar fruto se você tiver raiz. Ninguém dá fruto se não tem raiz. Todo mundo quer dar fruto, mas como está a tua raiz? Aonde está plantada a tua raiz? É isso que nós precisamos meditar nessa noite. Você está aqui comigo? O mais importante, amados, em uma árvore, são suas raízes. As raízes definem uma árvore. Assim como o nosso interior, posso ouvir um amém? Determina o que viveremos no exterior. Assim é a árvore. Uma árvore com raízes profundas pode passar por muitas adversidades. Você está aí? Por quê? Porque isso não afetará ela, não afetará a sua saúde. Eu ministrei essa palavra hoje de manhã na nossa igreja de Cotia, e eu disse para os irmãos lá, nesses meus estudos, eu achei algo interessante. Quem conhece bambuzal aqui? Quantos anos demora para um bambu sair do solo? Diga comigo, 5 anos. 5 anos, ele fica criando raízes. Se você plantar bambu, não espere que ele vai dar daqui a 1 ano, daqui a alguns meses. Não fique chateado, saiba você que você vai ter que esperar o tempo de processo para que comece a sair o bambu. Então durante 5 anos ele vai estar criando raiz, vai estar se aprofundando. E é assim, queridos, que o Senhor faz conosco. Então nós precisamos ter o foco de nos alimentar daquilo, nos nutrir daquilo que Jesus nos oferece. Jeremias 17:8 vai dizer algo interessante a nós. Jeremias 17:8, coloque aí para a gente, por favor.
porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu já li, mas eu só estou reforçando a você. E não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verde, e no ano de sua sequidão não se preocupa e nem deixa de dar frutos. Amém? Então quero te dizer algo. Não se distraia. Nós vivemos em tempos confusos, vivemos em tempos intensos, inclinados a todo tempo de tirar o nosso foco, de nos distrairmos. A palavra fala no Salmo 17, não precisa colocar, 7, 8, eu vou pular para o 11, o seguinte: a lei do Senhor, ela é perfeita. Posso ouvir um amém? E ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-lo. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que tudo que Ele faz é perfeito, revigora a nossa alma, é digno de confiança, nos torna sábios. Tudo que Ele faz é limpo, é algo precioso, que precisamos obedecer. E se a gente fizer isso, a gente não vai se distrair. Você está aí? Mesmo nesses dias tão difíceis, onde o nosso foco é roubado a todo instante. E isso é verdade. Esses dias a apóstola brincou comigo, eu fiquei até preocupado. Eu falei, caramba, será que eu sou TDAH? Eu botei o notebook aqui, eu botei o celular aqui, eu botei o tablet aqui, aí comecei a fazer uma coisa, daqui a pouco eu estava em outra, aí daqui a pouco eu estava em outra, e daqui a pouco eu estava atendendo o telefone. Eu falei, rapaz, eu estou fazendo tanta coisa ali, mas... E aí depois que ela falou isso, eu falei, opa, peraí. Aí fiz assim com esse, fiz assim com o outro, e foquei na palavra. Porque tudo quer tirar o nosso foco. Então não deixe, querido, que as preocupações, principalmente nesse período que nós estamos, nós devemos entender esse período que nós estamos vivendo. Mas não deixe que esse período da política, da economia, do seu trabalho, a sua família, né? Aquelas conversas tolas, aquelas conversas maledicentes, aquelas fofocas, murmurações, distraia você, roube você. Não deixe que isso sufoque a sua raiz, a sua esperança. Tenha o firme propósito de andar com Jesus e não vacile. A palavra é essa: não vacile para a dúvida, não vacile para o medo, não vacile para qualquer outro sentimento, não vacile para os problemas, porque se você vacilar, você vai se distrair, e os nutrientes necessários para manter você de pé vão ser minados. Então, existe, algo que a gente precisa entender. Não importa o quão difícil sua vida esteja, não negligencie a sua vida com Deus, porque é Ele que vai trazer a nutrição às suas raízes. Você está aqui? Foque nisso. É uma luta diária nossa. Nós como pastores às vezes ficamos de cabelo em pé com as coisas que nós estamos vendo. Essa semana a apóstola estava lá na faculdade, eu fui com ela. Cara, eu vi outras coisas, mas ela ficou tão indignada que ela saiu da palestra, me chamou e a gente sentou para tomar café. E, cara, uma palestra de psicologia, aonde a palestrante disse assim: nem Deus, como que ela disse?
Deus não salva. E família não salva. E você quer o pior? As pessoas aplaudiram. Aí ela ficou indignada, mas uma turminha ficou indignada e saiu da palestra. E não foi palestra de auditório fechado não, tá? Foi palestra de auditório aberto, para toda a faculdade ouvir. Tá? Que família não salva e que Deus não salva. E fora N besteiras que eu ouvi que não vale nem a pena dizer aqui. Então, peraí, cara. Olha só o mundo a qual nós estamos vivendo. E se você não nutrir as suas raízes, se você negligenciar a sua vida com Deus, logo, logo você estará aplaudindo a mesma coisa. Você está aí? Então, existem dois fatores cruciais para termos as nossas raízes aprofundadas. O primeiro eu já disse, confiar. Nós precisamos confiar. Diga para o teu irmão, confiar. Mas olhe para mim, não é confiar em alguns momentos, não é isso. É confiar em todo o tempo. Não existe confiar 99%. Nós precisamos confiar em 100%. É em 100% que nós precisamos confiar no Senhor. O inimigo, ele quer fazer com que você não confie. E uma das principais ideias dele é trazer sobre você dúvida. Porque se você tem dúvida, você cai no percentual de 99%. E se você cair no 99%, cara, você não está no todo. Você está aí? Então, todas as vezes que por falta de confiança, eu resolvo fazer as coisas do meu jeito, eu assumo o lugar de Deus. Quando você está nos 99%, e que você não confia 100%, você vai querer botar a mão para fazer um negócio, e você assume o lugar de Deus, você toma o seu trono, e isso vai trazer destruição para você. Ou você confia 100%, ou você não confia. Quando eu olho a história de Davi, eu trago Davi aqui, e eu vejo o processo de aprofundamento das suas raízes, que não foi fácil. Ok? Não ache que Davi, para chegar aonde ele chegou, o processo, né, de aprofundamento das suas raízes foram dolorosas. Mas o que mais chama a atenção é um texto para mim muito icônico, que está lá em 1 Samuel 17, 37, não precisa colocar. Ele diz assim, para o rei, olha só o que ele diz para o rei Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos dos filisteus. Uau! Senhor, não coloque esse aprofundamento de raízes em nós, porque nós não estamos matando nem gatinho. Nós não temos nem coragem de matar gatinho. Quanto mais urso, quanto mais leão. Nós estamos numa geração que se alguém cair endemoniado do nosso lado, a gente sai correndo para o outro lado. Ainda fazendo assim, ó, cruz credo, cruz credo, cruz credo. Mas quando nós olhamos aqui, a confiança 100% que Davi tinha em Deus. Cara, matar urso, você não tem ideia o que é matar urso. Você não tem ideia o que é matar leão. Isso aqui só foi um aperitivo para Davi, para enfrentar um dos maiores vilões de Deus, que eram os filisteus. Então, para mim, isso é a maior declaração de confiança. Reconhecer a voz do Pai,
traz segurança para mim e para você. Você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus quer você com raízes fortes, raízes profundas para gerar frutos. Você foi criado, queridos, para dar frutos, mas frutos que permaneçam em Jesus. Só que para dar frutos que permaneçam, nós precisamos estar enraizados. A palavra diz em João 15, de 5 a 16, pode colocar: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, ele diz assim, ó, sem mim, quem é mim? Ele. Quem é ele? Raiz. Você está aqui? Sem mim, sem a raiz, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam. Mas só daremos frutos se nós tivermos as nossas raízes nutridas pelo Senhor. Não adianta. Eu preciso estar conectado, como ele disse, eu sou a videira. Nós estamos conectados nesta videira. Você está aí? Então deixa eu dizer algo para você. O fruto é a última coisa. O fruto é o que surge por último de uma árvore. E eu tenho visto cada coisa que tem me assustado. Mas a palavra de Deus diz que nesses tempos trabalhosos teriam amantes de si mesmo, né? Teriam tantas coisas que nos assustassem. Eu estou vendo isso. Então a gente precisa ser perseverante. Diga para o teu irmão, eu preciso ser perseverante. E uma semente, querido, ela não germina por si. Nós temos que buscar com perseverança conhecer mais ao Senhor. Tiago 5, 7 diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como a espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Desenvolvam as suas raízes com perseverança e permita que Deus transforme profundamente o seu coração. Ei, igreja, os japoneses eu acho muito louco esses caras. Esses caras trabalham desta forma. Eles vão lá para tirar os bambus. E é tão interessante isso. Eles chegam lá de frente ao bambuzal. Eles começam a tirar os bambus. E tem dois tipos de bambus: os que nascem para cima e os que nascem para baixo, que são as raízes. Quando você quer ter alicerce, e eles usam muito isso, quando eles vão pegar e vão construir a casa deles com bambu, eles não usam os bambus que estão para cima, eles usam os bambus que estão para baixo, porque o que está para baixo é mais forte, tem nutrientes. Então quando eles arrancam, eles usam os de cima para souvenir, eles usam para um monte de coisa, para fazer janela, para fazer um monte de coisa. Mas quando eles querem para alicerce, eles vão tirar da profundidade, daqueles que recebem nutrientes, daqueles que recebem tudo que a terra tem de bom. Então quando ele tira aquilo lá, eles limpam aquele bambu aguenta peso, gente. Mas se você olhar o externo, o que fica para cima, pode vir a tempestade que for, o bichão se dobra. Não sei se vocês já viram, já passaram nessas fazendas de bambuzal. O bambu chega a fazer assim, ó, mas não quebra. E olha que para eles esses ainda são os mais ou menos, porque eles querem usar aqueles que estão embaixo.
Você está aqui comigo? Então desenvolva as suas raízes com perseverança. Criar raízes fortes e saudáveis exige profundidade, bons nutrientes, exige perseverança. Estabeleça, né? Isso, se possível, é claro, um horário fixo para você orar, uma rotina de leitura bíblica. Nós estamos em 40 dias de oração e jejum. Eu não vou perguntar se você está fazendo ou não, mas nós estamos ali, saímos de 52 dias de portas abertas, de oração, de consagração. Nós estamos enfrentando mais 40 dias de jejum, tirando o nosso melhor. Eu não vou perguntar se você está fazendo. Então, Deus deseja encontrar em nós um bom solo. Posso ouvir amém? Para quê, apóstolo? Para depositar as riquezas da sua palavra em nós, para depositar os seus sonhos em nós. E para isso ele tem que encontrar uma terra fértil. Você está aí? Ele tem que olhar em nós e ver uma terra produtiva. Então, nesta noite, decida passar pelas tempestades. É igual o bambuzal, querido. O bambuzal enfrenta a tempestade. E tomba para lá, e tomba para cá, e vento para lá, e para cá, e o bambuzal está de pé. Mas por quê? São 5 anos de raízes. São 5 anos se aprofundando, está recebendo nutrientes, tudo que a terra pode dar. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço. Por que ele diz, o salmista diz isso? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Porque o salmista está dizendo que ele tem 100% da sua vida entregue a Ele. E quando ele dorme, querido, ele descansa, porque ele sabe que no Senhor tem segurança. A tempestade lá fora pode estar comendo solto, mas ele está ali, ó. E nesse processo de aprofundar raízes, tanto nós temos que aguentar essas pressões, os momentos desconfortáveis dos processos, porque isso trará a nós crescimento. Você está aí? Então nós precisamos aprender a descansar em meio a esses momentos. Deixa eu te dizer algo, não fique chateado com Deus. Deus não está interessado no seu conforto, disse. Vou repetir, Pedro. Deus não está interessado no seu conforto. Quem mais quer ouvir? Alex, Deus não está interessado no seu conforto. Pedro, Deus está interessado no seu crescimento. Alex, Deus está interessado no seu crescimento. Conforto nós vamos ter na glória. Conforto nós teremos na glória. Se a gente olhar para os 12 discípulos de Jesus, eles não tiveram conforto em momento algum quando conheceram o Mestre. Coitado. Literalmente eles saíram de todas as zonas de conforto que eles tinham até o exato momento que conheceram a Cristo. Uma das passagens também que para nós é icônica, está aí, a gente sempre fala sobre ela. Em Mateus 8, 24 e 26, a palavra diz: de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Diga-se de passagem, eu já estive lá, por algumas vezes, e até hoje eu não entendo isso. Eu vou entender isso de uma outra forma, que é a seguinte: quando ele fala aqui sobre o mar, esse barco estava no mar da Galileia. Por que chamam de mar? Porque lá é um grande rio. Você já viu o grande rio ter onda? Alguém já viu o rio ter onda? Mas eu quero te dizer algo aqui da parte de Deus. Eu acho que no processo de aprofundar as raízes desses discípulos, o próprio Deus
criou onda onde não tinha onda. Porque o rio é um grande rio, gente, é parado. Mas para aprofundar as raízes, Deus criou tempestade, Deus criou ondas. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Alá, decai, anamasto derrabalácia. Quando Deus quer aprofundar as suas raízes, você vai passar por situações inimagináveis na presença de Deus. Lá de comandar, de errar, de calalá, subianda. Deus, Ele é especialista em nos aprimorar. Oh, como eu amo esse Deus. Aí a palavra fala que eles estavam ali no barco e o barco estava indo a pique, inundando. E Jesus dormindo. Cara, que troço esquisito. Diga-se de passagem, já 2 anos que eles caminhavam com Cristo. Já era momento de pelo menos saber que alguma coisa tinha. Sim ou não? Acordem o mestre, porque nós vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Ei, queridos, de novo, é processo de Deus, porque naquela região paventar, Gilson, cara, é só Deus, porque tem montanhas aqui, tem montanha aqui, tem montanha aqui, tem montanha aqui. Num lugar de tanta montanha, para ter vento a esse nível, é Deus forjando esses discípulos. É Deus, trazendo nutrientes para esses caras perderem o medo das tempestades. Então quero te dizer, não importa a tempestade, Ele estará presente. Se você puder glorificar a Deus, glorifique. Pare de tentar fazer o que só Ele pode fazer. Tenha confiança no Senhor. Jeremias 17:7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja sua confiança está no Senhor. Então eu quero te dizer algo. Decida vencer as suas fraquezas nessa noite. Vou repetir. Decida vencer as suas fraquezas nessa noite. Salmo 61:2 diz: desde os confins da terra eu clamo a ti, Senhor, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Ei, o processo de ter raízes profundas envolve nossas fraquezas. Quais áreas, apóstolo, que eu preciso, me colocar para vencer? Você que sabe. Quais são as áreas que você precisa se aprofundar? Quais são as suas incapacidades, as suas fraquezas? É você que sabe. É você. Agora, coloca isso diante do Senhor, porque a palavra diz que Ele vai aparecer no momento certo. Ele estará lá no momento certo da tempestade. Ele estará ordenando céus e terra que passem, que cesse a Ele. Eu já ouvi isso, que eu vou dizer aqui, mas isso não acontece na UFV, só em outras igrejas, aqui não acontece. Muitos acham que a vida cristã é difícil de viver. Muitos acham. Eu já vi muita gente dizendo: nossa, viver o cristianismo é difícil demais. Mas eu quero te dizer algo que eu ouvi de Deus. Você está preparado? Sim ou não? Nós só achamos difícil porque tentamos viver uma vida cristã sem Cristo.
quando você acha que a sua vida cristã está difícil, eu quero te dizer algo: está faltando Jesus. Você não está enraizado, está faltando nutriente, está faltando muita coisa para te colocar firme. Então aplique a sua fé para vencer estas palavras. Você está aqui comigo? Porque é Ele que nos guia na nossa fraqueza. É tão interessante que a palavra fala que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. E olha o século a qual nós vivemos, que inverte os valores. E eu já ouvi isso. Nossa, como é difícil ser cristão. Aí eu olho, seguro a língua, né? Porque pastor não pode ouvir essas coisas, né? Mas a gente não sabe ser, né? Traz uma palavra de exortação, né? Se a gente exortar, a pessoa fica chateadinha, né? Porque, como diz a palavra, a sã doutrina é um pouco pesada demais para aqueles que não têm Cristo. Então, né? Dá vontade, né? De falar: irmão, vamos aceitar Jesus agora, que você vai ver que a coisa vai ficar fácil. Porque o próprio Jesus declarou: olha, não vai ser fácil. Eu não tenho nem travesseiro para me encostar. Vou colocar vocês aí à prova todo o tempo. Vou botar os lobos atrás de vocês o tempo todo. Mas, entretanto, todavia, porém, Ele estará presente em todo o tempo. Então lute pelas suas fraquezas. Decida viver na palavra de Deus e não nas suas emoções. Decida viver na palavra e não nas suas emoções. Não podemos ser motivados pelas nossas emoções. Temos que nos mover pela palavra de Deus. Você está aqui? O que é se mover pela palavra de Deus? O que diz a palavra? É nisso que eu vou, é isso que eu vou. O que diz a palavra? É nisso que eu caminho. Eu vou confessar uma coisa. O produtor de bambu, quando ele começa a produzir a terra, é tão interessante que é diferente de outras agriculturas, mas essa em especial, ele pouco se importa com o solo. Ele começa a enxertar os bambus na terra. Por quê? Porque o crescimento desses caras é meio louco de falar assim, de entender. Porque eles próprios, né, quando estão crescendo, se enraizando, eles começam a lutar contra eles mesmos, roubando os nutrientes um do outro, né, para poder crescer. E nesse processo de crescimento, né, de formação de raiz, porque na verdade eles crescem a mesma, olha que interessante, se eles dão 10 metros para cima, eles darão 10 metros para baixo, tá? E os mesmos 10 metros para baixo ainda serão cheios de raízes. Então quando você planta lá o bambuzal, a sobrevivência de alguns depende de outros. A morte de um depende de outros. E eles começam numa briga lá entre eles, a roubar os nutrientes, a água que cai da chuva e etc. Mas,
olha que interessante. No processo dos 3 anos, a essa briga exorbitante deles, de sobreviver, de criar raízes. Mas, depois dos 3 anos, eles próprios começam a se ajuntar às suas raízes, e eles próprios começam a ajudar uns aos outros a se formarem debaixo da terra. Você está aqui comigo? Eles próprios começam ali a abrir as suas raízes, encostando as suas raízes nos outros, para ajudar aos outros a sobreviver. O que eu entendo disso? Que até a terra e tudo aquilo que é produzido na terra, o Senhor traz uma ordem, a ordem de sobrevivência, de ajudar o mais fraco, de fortalecer o mais fraco, para que todos em volta possam sobreviver. E é isso que o Senhor está fazendo nessa década. Eu não sei se você tem percebido isso. Essa década PEI, a década da boca de Deus, a década que o próprio Deus está falando à humanidade, se declarando à humanidade. Ele tem falado para aqueles que têm ouvido, para ouvir o que o Senhor está dizendo. Ele tem falado para que a terra somos nós, possamos ajudar uns aos outros a passar pelo processo de fortalecimento das nossas raízes, porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos passar. Talvez não tenhamos o nutriente necessário e vamos morrer. Mas aquele que tem um pouquinho mais de nutriente, um pouquinho mais, de força, ele pode expandir a sua raiz e ajudar aquele irmão que está do seu lado. É isso que o Senhor tem feito nesses últimos anos. E um recado para os homens: você é homem, ajude esse sacerdote que está do seu lado, esse irmão que você conhece, que é um sacerdote, porque essa década é a década dos homens criarem raízes. Vou repetir: é a década dos homens criarem raízes. E Satanás, ele não quer que a gente crie raízes, ele quer roubar os nossos nutrientes em Deus. Ele quer roubar de nós tudo aquilo que Deus quer nutrir a gente. Principados e potestades estão atuando de forma ferrenha para roubar todos os seus nutrientes, para que você mingue. Porque no dia da tribulação, o dia necessário que você como homem, como você como sacerdote, precisar fazer igual esses bambus, Ele vai torcer, mas ele não vai quebrar. Ele vai para um lado, vai para o outro, mas não vai quebrar. Você esteja forte. E muitas vezes nós estamos vendo homens sendo destruídos por falta de raiz. Então que a gente possa fazer como o Senhor tem feito com a terra. Vamos ajudar aqueles que estão fracos em suas raízes. Vocês ouviram amém? Então não deixe que as suas emoções tome conta de você, porque é a raiz que é o equilíbrio da árvore, tá? Não é o tronco, não são as folhas que é o equilíbrio da árvore, é a raiz. E quanto mais ela seja profundo, mais para o manancial ela vai. Sabe que a manancial
é palavra, é água, é oração, é jejum. E Deus tem se revelado para que eu e você, na inalteração das nossas vidas diante de Deus. E o que é a inalteração? Não está nem aí para o problema, não desviarmos o nosso foco, não olharmos para a adversidade e avançarmos dentro daquilo que o Senhor tem colocado como manancial para nossas vidas, para nos fortificar, para que a gente viva o extraordinário do Senhor nesses últimos tempos. No tempo, como eu já disse, de enganação, no tempo de atormenta, nós precisamos estar com as nossas raízes firmadas em Deus. Você está aqui comigo? Então saiba como desenvolver essas raízes. Deixa eu te dizer algo. Deus tirará você da zona de conforto para poder te alimentar, para criar raízes fortes. E momentos difíceis vão acontecer. Permaneça, porque Deus quer usar os seus frutos. Não é os frutos que você vai dar por si, mas é os frutos que o Senhor vai gerar em você. Você está aqui? Então nesta noite de ceia, nessa noite que nós iremos cear ao Senhor, essa noite de reflexão, de comunhão, de aliança, eu quero te dizer algo extraordinário para a gente fechar essa noite. Antes, eu e você estávamos plantados numa terra ruim, chamada mundo, num solo ruim, bebendo de uma água imunda, comendo de uma comida imunda, chamada mundo. Mas teve um dia em que o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou dessa terra ruim, das densas trevas, e Ele plantou uma nova terra em mim e em você. Você está aqui? Teve um dia que o Senhor te enxertou nele, e Ele conectou você com Ele. Só isso já me bastaria nessa noite, de saber que na sua infinita misericórdia, Ele me tirou de um nutriente ruim, que aquilo não é nutriente. Muita gente acha que isso é nutriente, mas Deus nos tirou de uma plantação ruim. Se Ele nos tivesse plantado em qualquer outro lugar, eu já estava satisfeito. Mas a palavra diz que Ele plantou eu e você nele. Ele nos enxertou nele. E agora chegou o nosso tempo de firmarmos as nossas raízes. Você está aqui? As raízes aonde, apóstolo? Em Deus, na sua igreja que Ele te plantou. Chegou o tempo de termos raízes profundas do Senhor. Chegou o tempo de nós termos alimentos para dar àqueles que precisam de nutrientes. Chegou o tempo de liberarmos as águas vivas do Espírito Santo para aquelas raízes secas. Chegou o tempo, querido, da palavra começar a ser proclamada através do fruto do Espírito Santo que está em nós e habita em nós. Então nesta noite de ceia, não seja só mais uma ceia, só mais um momento de aliança, mas que você possa entender que tudo que você passou até este mês, até este primeiro dia, foi um propósito do Senhor para o seu amadurecimento, porque daqui a alguns dias
nós passaremos um ciclo. Daqui a alguns dias nós vamos mudar a estação. Ai, apóstolo, não é só dezembro. Tá bom, fique só dezembro. Mas no calendário de Deus, daqui a alguns dias, o jogo vai virar. E nós precisaremos ter raízes profundas. Se coloque de pé no seu lugar. E esse tempo chegou. Esse é o tempo que o Senhor preparou para mim e para você. Aonde estão as suas raízes? Suas raízes estão aprofundadas aonde? Como o apóstolo Paulo disse em Romanos: não vos conformeis com este mundo. A nossa raiz não é deste mundo. A nossa raiz está aprofundada no reino. Então não importa, querido, o que iremos passar. O mais importante é que nós temos raízes profundas em Deus. Raízes que sofrerão, que passarão pelos processos, mas passarão glorificando a Deus, porque Ele vai nos nutrir daqui para frente. Curve sua cabeça mais uma vez. Feche os teus olhos. E comece a falar com o autor e consumador da sua fé. Diga para Ele aonde estão as suas raízes. Diga para Ele: Senhor, as minhas raízes, elas não estão firmadas ainda em Ti. Elas não estão profundas, não estão tão profundas ainda. Senhor, me ajuda a aprofundar as minhas raízes. Senhor, eu não quero sair, Senhor, daqui sem que o Senhor nutra as minhas raízes, sem que o Senhor derrame a água do Teu Espírito para nutrir as minhas raízes. Eu não quero, Senhor, de maneira alguma sair daqui, ó Pai, sem compreender tudo isso que foi dito em direção à minha vida. É a palavra que vai nutrir você, é a oração que vai nutrir você, é o Espírito Santo que vai derramar as águas cristalinas que vão nutrir as suas raízes. Peça para o Senhor isso. Não perca o foco. Não esmoreça agora. Não olhe para as suas emoções. Não olhe para as tempestades. Continue perseverando no Senhor. Confia nele. Não se distraia, porque o processo vai começar. Oh. Enquanto esse louvor estará tocando, os nossos irmãos estarão distribuindo a ceia a você. Não coma e não beba ainda, só pegue. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Oh! Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. O Senhor te chamou para aprofundar as suas raízes. Inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti.
Mas eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Você declara: eu quero estar. Eu quero estar firme, inabalável. Declare verdadeiramente: eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Diga comigo assim: eu sou a semente que foi plantada no solo bom. Você é esta semente que foi plantada numa terra boa, num solo bom. Como eu disse, só vai dar trabalho, mas o Senhor vai nos ajudar. Nós somos férteis no Senhor. Nós somos um solo bom no Senhor. O que precisamos é entender que o Senhor vai nos desenvolver para frutificarmos. E é isso que nós precisamos. Entender este processo para viver esse extraordinário de Deus. Nós vamos cear agora. Peguem os seus filhos, ajuntem com vocês. Vamos cear em família. Peguem os nijos, ticos, ticas, meninos e meninas. Alguém ficou sem? Levante a sua mão para que a gente possa entregar. Todos pegaram? Lado direito, lado esquerdo. Amém? Peguem os teus filhos para que nós possamos tomar juntos a ceia. A palavra do Senhor diz: e eu quero fazer menção naquele último dia, a qual o Senhor estava com os seus discípulos. Estava jantando à mesa, se colocou ali aos 12 discípulos, e ele começa a ministrar, tendo um tempo de mesa, um tempo de edificação. Ali ele olha para aqueles homens e começa a dizer tudo o que aconteceria ao futuro. Eles se preocuparam, olharam para tudo aquilo. Muitos não entenderam, mas também não questionaram ao Senhor, apenas obedeceram. E a palavra fala que o Senhor pegou aquele pão que está sobre a sua mão aí. Aqui hoje nós estamos com uma matizá, um pãozinho sem fermento, que representa aqui o corpo do Senhor. Corpo esse que foi vertido naquela cruz do Calvário. Corpo esse que foi esmiuçado naquela cruz do Calvário por nós. Ele fez isso por nós. Aí está nas suas mãos esse suco de uva, que aqui está sendo representado nesta noite pelo sangue de Cristo. O sangue que escorreu sobre aquela terra. Sangue esse que era para ser meu e seu. E a palavra do Senhor diz
que naquele momento a qual ele estava ceando, ele pega aquele pão, ele parte, dá aos seus discípulos e diz a eles: comam, porque este é o meu corpo, que será dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Podeis comer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Semelhantemente, ele pegou aquele cálice sobre as suas mãos, olhou para aqueles homens e disse: bebam todos, bebam. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que derramo hoje em favor de muitos, para a remissão dos pecados de vocês. Fazem isso todas as vezes até que eu venha, em memória de mim. Podeis tomar. Deus enviou teu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu, Ele sofreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Você pode cantar porque ele vive. Só as vozes. Posso crer no amanhã. Cante, cante, cante a ele. Porque Cante a ele, cante. vive, Cante. temor não há, Continue. mas eu bem sei. Sim, sim. Eu sei que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque
temor. Sim, sim. Que a minha vida Você pode aplaudir Ele por isso. Aplauda ao Senhor, porque Ele vive, porque Ele vive. E eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Aplauda aquele que é digno. Aleluia. 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 Aplauda mais, porque Ele é digno de receber. Ele é digno, Ele é digno. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Adore com palavras. Adore com palavras. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Como a gente termina, eu não sei. A Ele a glória. Tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração. Tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa expressão.